Amém, amém. Como nós estamos com o tempo cronometrado, então não vamos perder tempo. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo 13. Aleluia. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 21. Vou ler nessa versão para nós ficarmos todos juntos. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, não é necessário que eles vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Diga comigo: 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia. Aqui nós percebemos uma grande multiplicação, na qual o Senhor realizou ela. O Senhor, ele tinha preparado grandes coisas para a vida daquelas pessoas, e o Senhor queria ensinar aos discípulos a melhor maneira de como eles pudessem exercer a sua fé. E o Senhor, após pregar, o Senhor, após ministrar uma palavra, durante um longo período, o Senhor disse para que os discípulos alimentassem essas pessoas. Os discípulos queriam, na verdade, que Jesus dispersasse cada um, para que eles fossem para suas casas, fossem procurar restaurante, fossem procurar provisão para si. Mas eu quero te dizer que quando nós estamos aos pés de Cristo, quando nós estamos com Cristo Jesus, Ele é a nossa provisão completa. A palavra diz que o homem, ele precisa nada mais além do que da sua palavra. O homem não precisa de pão, o homem não precisa de água, senão da sua palavra. Naturalmente, o nosso físico necessita, sim ou não? Aleluia, nós necessitamos. Mas eu quero te ensinar nesta noite que tudo aquilo que você apresenta ao Senhor, Ele multiplica. E o Senhor Jesus, Ele entendeu, percebeu que ali havia uma pequena provisão, que era apenas para uma família, pode-se assim dizer, 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo, nas mãos do Senhor Jesus, se tornou uma grande multiplicação, se tornou uma grande provisão. Às vezes você olha e fala: pastor, mas o meu dízimo, minha oferta é tão pequena, será que eu devo trazê-la? Será que eu preciso ofertar? Eu quero te dizer que mesmo sendo pouco, você deve ofertar, porque quando você acha que é pouco e você apresenta para o Senhor, aquilo ali é multiplicado, é acrescentado sobre a sua vida. Então cada vez que você oferta, cada vez que você dizima, você está apresentando ao Senhor 5 pães e 2 peixes. Senhor, aqui estão os meus pães, aqui estão os meus peixes, eles estão nas tuas mãos. E quando ele é apresentado nas mãos de Jesus,
o próprio Jesus, ele simplesmente os abençoou e mandou compartilhar com todos os demais. E a palavra diz que foram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então essa multidão passava de longe, de 7, 8, 9 mil pessoas que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Então nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você trazer o seu dízimo, você que separou o seu dízimo, devolvê-lo ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, você também vai estar ofertando ao Senhor. Você que é da videira em Carmo do Cajuru, você vai ofertar durante a semana. Se você tiver o seu dízimo, você vai procurar os seus líderes e você vai entregá-los, porque nós temos despesas lá também. Nós temos um prédio que está nos esperando quando as portas se abrirem. Mas enquanto isso não acontece lá, nós estamos pagando aluguel mensalmente. Então eu quero, no nome de Jesus, desafiar você a não deixar de contribuir, de ofertar, para que a obra do Senhor continue crescendo, continue avançando e continue rompendo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor pelas nossas ofertas. Como nós temos feito, nós não estamos distribuindo envelopes, porque os envelopes são compartilhados. Na próxima semana outras pessoas estarão, mas se você pegar a sua oferta, você que deu o seu dízimo, não tem problema, o seu envelope é somente seu. Então você pode dizimar no seu envelope. Mas você que trouxe a sua oferta, simplesmente você vai trazer aqui ao gasofilácio no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque os nossos pães e os nossos peixes nós colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para multiplicar, para aumentar a sementeira, para fazer com que cada um dos teus filhos prospere, cresça, avance e eles experimentem infinitamente mais tudo que o Senhor preparou para cada um deles, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode trazer sua oferta ao Senhor, aleluia. Neste momento já quero convidar o obreiro Henrique, aleluia. Nessa noite ele será o canal usado pelo Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deste irmão. Já é abençoado, nós simplesmente iremos concordar com o favor de Deus sobre a vida dele. Pai querido, muito obrigado pela vida do teu filho. Queremos declarar que nessa noite nós seremos alimentados, seremos supridos, seremos saciados pelo Senhor através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Use-o com sabedoria, com discernimento e revelação, para que sejamos edificados na tua palavra. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Assim, para a gente não perder a prática, tem alguém visitando pela primeira vez? Não? Então, amém. Glória a Deus. Está todo mundo em casa, mas amém? Glória a Deus. Fala com o irmão que está do seu lado, olha para ele e fala assim: seu vizinho, Deus é tão bom, mas tão bom que você veio hoje. Você pode aplaudir pela vida do seu irmão que está aqui? Amém? Aleluia. Nós somos abençoados, amém, irmãos? Quando você vê seu irmão, você é abençoado pela vida dele. Ele está aqui porque ele veio para receber do Senhor, mas quando você contempla Jesus na vida dele, você é abençoado também, né? Vamos acostumar com a câmera aqui sem mexer, né? Amém. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra abençoada. Eu creio que o Senhor tem nos movido nesses dias para nós desfrutarmos dessa tremenda graça. E ela é irresistível, ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Então, não tem como eu e você resistir a essa graça de Deus. Não tem como. É muito amor, é muito favor que nos cerca.
Você pode perceber isso nesses dias, amém? A graça de Deus te cercando. Então, mas eu quero falar nessa noite bem breve, porque o nosso tempo é curto. Essa palavra pode ser ministrada, eu acho que 2, 3 domingos, mas vou tentar ministrar ela em um domingo. Mas se não der, o pastor, se ele quiser, ele continua. Mas porque nós estamos falando dessa graça irresistível, porque nós fomos convidados a sentar à mesa, nós fomos colocados, mas nós precisamos desfrutar daquilo que já é nosso, amém? Precisamos desfrutar disso, da parte do Senhor. Tudo que nós podemos fazer, nós devemos fazer o seguinte ponto: devemos fazer com a nossa confiança na graça e no favor de Deus. Confie na graça, confie no favor de Deus que te cerca. Quando você olhar a circunstância, veja a graça de Deus te cercando. Veja Jesus com você em todo momento. Essa é a irresistível graça, porque ela te cerca. A bondade do Senhor te cerca a todo momento. Então, não quero falar de uma pessoa que teve a experiência com a graça de Deus. Nós podemos ver na vida dele antes, em dois momentos na vida dele. Eu quero falar de Pedro, porque Pedro, ele teve um momento com o Senhor, mas quando ele foi chamado a primeira vez, ele foi apresentado, o irmão dele apresentou Jesus para ele. Nós vemos isso em João, né? Nós vemos isso em João, o primeiro encontro com Jesus, Pedro. Lá em João 1:40 nós vemos, eu não vou estar falando agora os versículos lendo, mas vamos ler outros à frente, mas por causa do nosso tempo, mas nós vemos que André, seu irmão, apresentou Jesus. Nós vemos em João 1, versículo 40, mas no primeiro instante, Pedro não foi atrás de Jesus. Foi o primeiro momento com Pedro, com Jesus, ele não foi imediato. Então nós vemos um processo. Fala assim: Deus é um Deus de processo. Nós temos um processo, uma caminhada. O Senhor nos chama para essa caminhada. Mas o interessante é que Jesus já imediatamente já fala com ele que tu não será mais Simão, mas será Cefas, será Pedro, será Pedro. Mas Pedro não foi andar com Jesus. Nós vemos isso, ele não foi. Quantas vezes nós vemos Jesus e às vezes achamos, nós não vamos. Mas como assim não vamos? Quando nós deixamos de confiar na graça, nós não sentimos o Senhor, porque nós deixamos de confiar na graça, mas ela está lá. Mas o interessante é que Pedro, vou falar de 2 pescarias na vida de Pedro, que foram marcantes na vida dele. Quando nós vamos falar de pescaria, nós voltamos, sempre iremos lembrar, fala assim, passado. Repita comigo, passado. Mais uma vez, passado. De novo, passado. Entenda isso, passado. Porque o passado nos traz segurança, aparentemente. Mas Pedro, quando teve esse momento com Jesus, eu vou pescar. O primeiro encontro com Jesus, que nós vemos isso. Você pode até abrir comigo em Lucas 5, versículo 1. Quando Pedro foi pescar. Mas interessante, dessas 2 pescarias que nós estamos falando, ele não pescou nada. Ele não pescou nada. Eu quero falar dessas 2 pescarias porque foram antes da graça e depois da graça. Antes da morte de Jesus e depois da ressurreição. Então tem um tempo na nossa vida. E Jesus, ele marca um tempo. Pedro, ele andou com Jesus 3 anos e meio. Mas vemos que no primeiro instante ele não seguiu assim Jesus fielmente.
Mas o interessante é que Jesus foi ministrar no lugar que ele estava. Aonde? Nós estamos falando de pescaria. Ele estava pescando. Fala assim: Pedro estava pescando. Fala assim: eu trabalho. Era o trabalho de Pedro. Muitas vezes é o nosso trabalho também. Nós estamos no nosso trabalho, Jesus está indo ao nosso encontro no nosso trabalho. Então Jesus, ele está em todos os momentos da nossa vida. E vemos que Jesus, ele foi ministrar. Acompanhe comigo. Lucas capítulo 5, versículo 1 fala assim: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Jesus estava ministrando a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos. Fala assim: 2 barcos. Mais uma vez, 2 barcos. Eu quero você aqui comigo. Vamos estar ativados aqui. Então, ele viu 2 barcos na praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, porque eles já trabalharam a noite toda. E entrando em um dos barcos, que era de quem, irmãos? Pedro, Simão. Agora eu quero pegar o gancho nesse momento. Jesus pode usar o seu barco para ministrar o Evangelho? Você que está me ouvindo essa palavra através do YouTube, Jesus pode usar o seu barco para ministrar, levar o Evangelho a outras pessoas? Pedro não estava naquele momento com Jesus, mas Jesus foi até ele e pediu: eu vou usar seu barco. Pedro, eu vou usar o seu barco agora, porque eu preciso ministrar uma palavra. Mas não era só o objetivo levar a palavra para aquela multidão, mas Jesus estava interessado também em Pedro. Jesus está interessado na sua vida. Jesus está interessado no que você está fazendo, no seu quarto, no seu trabalho. Jesus está com você. Essa é a graça. Ele está interessado no que você sente, no que você está passando. Então vemos Jesus indo ao encontro de Pedro, mas também ao mesmo tempo ele foi até a multidão, estava ministrando a multidão e pediu a Pedro, pediu para que afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava a multidão. Acompanhe comigo. E quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as redes. E isto fazendo, apanhado grande, viam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos. Olha para você ver, um emprestou o barco, mas encheram os 2 barcos. A multiplicação. Um emprestou o barco, mas o outro barco também foi. Aquelas pessoas que estavam no outro barco pescando também a noite inteira, foram alcançados pelo favor de Deus. Você vai receber favor de Deus, o favor está sobre a sua vida, o favor vai multiplicar sobre a sua vida, mas aqueles que até que estavam perto de você também serão abençoados. Entenda isso. Essa é a graça que nós estamos desfrutando. É isso que Ele está nos cercando. Às vezes nós estamos pescando, mas Jesus vem ao nosso encontro. Ainda mesmo que Jesus não falou nada, mas a bênção está nos alcançando. Esse segundo barco foi alcançado. Mas por quê? Um emprestou o barco. Vamos lá, vamos avançar na palavra. Vamos desfrutar dessa graça. Então fizeram sinais: venham, corram conosco. Corram, remam, venham até nós, ajude-nos. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Por que isso? Porque a mentalidade de Pedro era a mentalidade da lei.
Porque ali nós vemos a santidade se manifestando diante de Pedro. Deus, Ele é santo, Ele é muito santo, Ele é plenamente santo. Quando Simão viu aquele milagre, ele caiu de joelhos diante de Jesus: afasta de mim. Porque Pedro estava olhando para quem? Ele estava olhando para ele também, porque ele era pecador. Estava olhando para ele mesmo. Por quê? Porque ele viu a santidade. Quando nós não compreendemos a graça de Deus, sempre iremos olhar para os nossos pecados. Você não vai olhar para Jesus, você não vai olhar para a graça. Quando você não compreende, você olha para si mesmo. Então Pedro não compreendeu nesse primeiro encontro. Ele teve a experiência, ele viu um milagre genuíno, ele viu o favor se manifestando na vida dele, no barco dele e no barco dos outros. Mas ele viu a graça se manifestando, ele viu o poder, o Filho do homem, viu o Filho de Deus, viu se manifestando, mas ele ainda não compreendeu. Mas porque ele só olhou a santidade de Deus. Mas na realidade, quando nós olhamos para o Evangelho, nós devemos entender algo. Muitos ensinam que nós devemos nos converter, e precisamos ouvir sempre sobre a santidade. É verdade, nós devemos ouvir, porque nós devemos reconhecer que somos pecadores. Mas tem muito mais do que isso. Porque não é só reconhecermos que somos pecadores, mas primeiramente nós temos que reconhecer, escuta aqui, que nós somos amados por Ele. Amém. O ponto-chave é nós entendermos que Ele nos ama. O ponto-chave do Evangelho não é, Jesus não veio para mostrar o pecado dos homens, ponto-chave, mas Ele veio mostrar o coração do Pai. Ele veio mostrar o que está no coração de Deus, o que está no centro do coração de Deus. Esse é o Evangelho genuíno, mostrar ao Pai quanto Ele nos ama. Então, o que vemos nos Evangelhos é isso. Nós vemos um encontro, o primeiro encontro, Pedro viu a santidade. Vamos olhar o nosso encontro com Deus. Se você analisar as nossas ministrações, nós estamos mostrando o que? No início, a santidade de Deus. Mas com qual objetivo? Que o homem precisa e carece da glória de Deus. E aí o homem precisa reconhecer: eu sou pecador, mas eu preciso desse Deus. Eu preciso, porque eu sei que Ele me ama. E nós nos mostramos, nós caminhamos junto com os encontristas, até mostrar o quê? Que eles são amados. Porque a santidade nos mostra que nós devemos nos converter. Nos converter. Mas a transformação vem à medida que nós entendemos que somos amados por Ele. Então, nós precisamos entender isso. O homem, no Velho Testamento, ele era separado de Deus. Tinha um véu que cobria, tinha um véu que estava diante dos homens. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, o véu se rasgou. Então nós temos um livre acesso. No entanto que nós estamos celebrando a ceia, no entanto que nós estamos nos regozijando, e quando nós louvamos ao Senhor, nós devemos sempre nos alegrar, porque não tem mais nada que nos separa do amor de Deus. Não há nada mais que separa, porque nós temos o livre acesso, nós podemos desfrutar daquele amor que nos cerca. Entenda isso, o amor de Deus tem te cercado no meio dessa pandemia. Aleluia. Então, porque Pedro olhou, ele só olhou para a santidade. Nós devemos olhar para a santidade do Senhor mesmo. E nós, a palavra fala: sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos olhar, mas entenda,
no Velho Testamento, você entender onde eu quero chegar, no Velho Testamento nos mostra que quando o povo, quando os homens de Deus viram Deus, eles viam a santidade e tinham medo. No Novo Testamento, nós olhamos a santidade, nós não precisamos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o Evangelho. Porque nós vemos lá com Gideão, nós vemos Gideão, Manoá, quando eles viram a santidade de Deus, eles tiveram medo. Êxodo 3:5, nós vemos no Velho Testamento a ordem de Moisés: não chegue para cá. A santidade, a manifestação de Deus acontecia, Moisés falava: não chegue. Por quê? Por causa do pecado. Mas no Novo Testamento a ordem é o quê? Cheguemos com ousadia. Aleluia. Hebreus 10:19. Projeta para nós, Hebreus 10:19. Olhar o nosso tempo que já está avançando. Aleluia. Então, o primeiro ponto: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é pelo que você faz, mas pelo sangue de Jesus. É Ele. Então, cheguemos. Fala assim: eu estou diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. E quando nós chegamos aqui para cultuar o Senhor, é só nós lembrarmos do sangue. Nós vamos celebrar a ceia. Você olha e fala assim: não olhe para o seu passado, não olhe para o pecado, olhe para o sangue, olhe para o Cordeiro, olhe para Ele. Então, na ceia, com alegria, fala: Ele me amou. Então, vou para o segundo ponto para concluir com o nosso tempo. Então, entenda: quando você olha para a santidade de Deus, você reconhece que você é pecador. Mas a santidade de Deus vem para nos mostrar que nós carecemos da glória dele. Nós precisamos dele. Mas nós vemos quando Jesus se manifesta aos homens, antes dele morrer, nós vemos isso, quando ele andou 3 anos e meio, ele se manifestou, mas ele não condenou os homens, a prostituta, os coletores de impostos que roubavam, as pessoas, ele não condenava, mas ele só condenava os fariseus, os doutores da lei. Os doutores, mas com o objetivo de guardar os pequeninos, com o objetivo de guardar os seus, porque ele veio para eles, ele veio trazer o amor, mostrar a graça. Ele não veio trazer acusação, o homem já estava acusado, já estava cheio de acusação, a lei já estava lá, mas ele veio para mostrar o amor de Deus. Então, o segundo ponto para nós avançarmos, o segundo encontro, nós vemos que o primeiro encontro, Pedro viu a santidade, ele reconheceu que era pecador, porque ele tinha compreensão da lei, ele tinha a mentalidade da lei. Mas no segundo ponto, depois da graça, depois da ressurreição, lá em João 21, é o capítulo que eu mais amo na Bíblia, é esse. Toda vez que eu leio esse capítulo, meu coração se alegra, se regozija, porque eu me vejo de Pedro. Eu amo Pedro, na realidade. Eu gosto da história de Pedro, porque Pedro, ele relata a igreja, ele aponta para a igreja, ele aponta para nós. Então vamos ler bem breve, João 21, o Evangelho, versículo 1. E depois disso tomou Jesus a manifestar. Então, Pedro já tinha visto Jesus já tinha ressurgido, ressuscitou. Então, ele juntou os discípulos no mar de Tiberíades, e foi assim que ele manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, quem estava ali,
Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, mas os dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ele já viu todos os sinais de Jesus. Ele viu Jesus morrer, ressuscitou, e antes de Jesus morrer, ele negou ele 3 vezes. Então nós vemos que Pedro teve experiências grandiosas, mas viu Jesus ressuscitar. Ele ressuscitou manifestando no meio deles. Quando ele viu isso, ele resolveu: eu vou pescar. Talvez você se encontre nessa circunstância hoje. Talvez você falou para o Senhor: eu vou pescar. Vou pescar nos fala de voltar aquilo que nós praticávamos no passado. Você voltar aquilo que te traz segurança. Aparentemente, o pastor Toniel até ministrou sobre isso recentemente, questão do passado. Porque já sabe o caminho, é mais fácil. Já sabe o processo, traz segurança. Pedro resolveu voltar a pescar. Disseram-lhe aos outros, olha a interessante do líder, porque Pedro era um líder forte: também nós vamos contigo, Pedro. Quando você é líder, quando você decide voltar a pescar, não é só você que vai. As pessoas que estão te olhando talvez vão pescar também junto com você, porque você é uma referência. Então, nós temos um papel fundamental. Mas como Jesus viu que Pedro foi pescar e os outros também, eu vou atrás desse Pedro, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Mas interessante, Jesus deixou ele ir pescar. Deixou ele ir pescar. Não vou estar lendo, mas nós vemos que Pedro pescou a noite inteira, cansado. Mas quem que resolve aparecer depois de trabalhar tanto? Quando nos fala, quando nós fugimos do propósito de Deus, podemos trabalhar. E às vezes, aparentemente podemos desfrutar de algo grandioso, mas no fundo, talvez. Mas nessa tal do nosso tempo, ele já tinha andado com Jesus 3 anos e meio e Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já estava mostrando para ele de novo. Mas, Henrique, João 21, versículo 4, vou estar lendo aqui rápido, por causa do nosso tempo. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. João 21, versículo 4. Todavia os discípulos não reconheceram a ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? A Jesus perguntando. Mas Jesus sabia que eles não pegaram nada. Mas Jesus sempre vem com uma pergunta para mim e para você: pescaria. A pescaria, ela sempre também vai apontar para experiências que nós teremos com Deus, antes da graça e depois da graça. Antes da graça, Pedro viu a santidade de Deus e teve medo. Mas vamos ver agora a reação de Pedro depois da graça de Deus. Não, então Pedro respondeu: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita e achareis. E assim fizeram, que já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. E logo vemos que Pedro reconhece quem está à beira da praia, porque ele viu a mesma experiência. Olha aqui para mim, a mesma experiência da pescaria, de um encontro. Mas Jesus já tinha ressuscitado. E quando Pedro viu isso, ele não ficou com medo igual da primeira vez. Nós vemos a reação de Pedro foi totalmente diferente. Nós vemos que Pedro recuou na primeira, mas na segunda nós vemos que ele
saiu a nado atrás de Jesus. Sabe? Porque ele teve uma experiência com o amor de Deus. Não vou entrar em detalhes na palavra por causa do nosso tempo, mas em algum momento a Bíblia não relata, mas Pedro teve um momento com Jesus. A primeira pessoa que Jesus se manifestou foi Maria Madalena, mas a segunda pessoa foi Pedro. Mas não relata o que Jesus falou com Pedro, mas algo aconteceu de uma forma extraordinária. Algo extraordinário aconteceu na vida de Pedro. Então, quando Pedro viu essa segunda experiência, mas ele viu a santidade de Deus se manifestando, mas ele não tinha mais medo. Fala assim: Pedro não tinha mais medo. Fala assim: Pedro, mais uma vez, Pedro tinha ousadia. Essa é a nossa postura hoje na graça de Deus. Essa é a sua postura e a minha postura. Ousadia de nos achegarmos a ministrar o Evangelho para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, com ousadia. É um tempo novo que o Senhor está nos chamando. Aleluia. Quero convidar a equipe de louvor, porque o nosso tempo já foi. Quero convidar você também a ficar de pé neste momento. No entanto, vemos que Pedro, no decorrer do capítulo, ele pulou. Mas por quê? Ele não agiu na consciência de pecado. Guarde isso. Ele agiu na consciência, olha para mim, na consciência que ele foi perdoado. Quando nós formos cear, não haja como a consciência do pecado. Haja na consciência que você é perdoado e é amado pelo Senhor. Eu quero convidar o pastor Toniel a subir. Ele virá. E essa palavra nos mostra que após a ressurreição, Pedro já havia encontrado com Jesus antes, mas nessa segunda parte, ele teve uma grande experiência, ainda mais com o amor de Deus. Amém? Quero que você continue meditando nessa palavra durante a semana, porque o Senhor quer nos levar a desfrutar desse amor, a desfrutar dessa graça abundante, irresistível, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Nesse mesmo espírito, Pai, obrigado. Eu gostaria que os servos já estivessem distribuindo os elementos. E esse é um momento muito importante que nós... Amém? Então, se porventura a sua célula não tem feito a ceia do Senhor, lembre o seu líder, tá? No dia da sua célula cedo, já manda mensagem para ele, fala: já prepara a ceia, nós vamos cear juntos. Isso é muito importante, porque é o momento onde nós compreendemos aquilo que o Senhor, Ele fez por nós. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Corta o fundo musical aí, por favor, senão não vai dar certo. 11, 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor
até que Ele venha. Nós estamos aqui para anunciar que o Senhor Jesus vai voltar. Nós estamos aqui para dizer que Ele morreu, mas que também Ele ressuscitou. E no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele trouxe consigo todas as bênçãos que eu e você precisamos. Quando o Senhor, Ele morreu ali na cruz do Calvário, o meu e o seu pecado foi perdoado. Mas também ali nós estávamos morrendo com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos com Ele para todo sempre. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. O mundo não tem mais poder sobre você. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. E eu quero te dizer que no nome de Jesus, que você precisa se sentir amado, que nenhuma condenação pode vir mais sobre a sua vida, porque o Senhor já pagou todo o preço lá na cruz do Calvário. E quando Ele disse: está consumado, você está liberado para crescer, para prosperar, para ter uma vida saudável, para ter saúde, alegria, para ter tudo aquilo que você tem sonhado e buscado da parte do Senhor. Então, neste momento, quando nós estivermos ceando, nós não vamos compartilhar o cálice, não iremos fazer isso, mas nós estamos unidos em uma só fé, em um só propósito, crendo que Deus habita em mim, mas Ele também habita em você, no nome de Jesus. Amém? Pegue os seus elementos, comece a orar enquanto a equipe de louvor compartilha aqui um louvor nessa noite. Quando eles ministram, você vai orar e você vai dizer: obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Sua graça me sustentou. Sim, Jesus. E ela me basta com certeza. Ah, o Senhor diz: a minha graça te basta. Mas eu sei do seu poder se Aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua voz opera em mim. Declare: Eu sei que a sua graça é pra mim. oh Espírito Santo de Deus, Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não posso, quando eu não posso, é nesse momento que Ele te sustenta. quando eu estou, É nesse momento que o Senhor te diz: meu filho, eu sou com você, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não fique temeroso, não fique angustiado. Saiba que você é amado, e o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você me levanta E me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei Que a sua graça é pra mim, Jesus. eu sei Oh, Jesus, que aleluia. a sua bondade não Obrigado, Senhor. Jesus. Aleluia. Levante seu cálice e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a tua morte naquela cruz, ela não foi em vão. Eu me aproprio do perdão dos meus pecados, porque eu sei que o teu sangue é maior do que cada um deles. Não há pecado que o teu sangue
não possa perdoar. Existe saúde, existe força, existe vigor, e eu me aproprio dele agora para minha vida. Eu declaro que ao comer deste pão eu tenho saúde, a saúde de Cristo Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso, que nós temos a oportunidade de cear esses elementos, ó Deus. Nós declaramos consagrados ao Senhor. Esse simples suco, esse simples pão, neste momento o teu poder é atribuído sobre eles. E ao tomar deste cálice, ao comer deste pão, nós estamos aliançados com o Senhor, até que o Senhor volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do seu cálice. Aleluia. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor. Eu sei Obrigado pelo teu agir, pelo teu que a fluir. sua bondade não tem fim. Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que todos os dias você desfrute dessa paz, desfrute da paz que está em Cristo Jesus. Tenha uma semana de vitórias, uma semana cheia da glória de Deus, cheia de testemunhos para compartilhar com cada uma das pessoas que passarem pelo seu caminho. Deus abençoe, uma ótima noite a todos e até a semana que vem, no nome de Jesus.